Olá pessoal, boa tarde para vocês, tudo bem? Espero que sim. Então hoje nós vamos dar continuidade às leituras que a gente tem feito dos livros do projeto Minha Biblioteca. E aí a gente vai ler desses livros aqui. As Babuchas de Abu Qasim. Vejam lá, projeto Minha Biblioteca. Então é um livro novo, bacana, feito para vocês. E a gente vai conhecer. Esse tem um pouquinho mais de texto que o normal que a gente tem lido, mas acho que vale a pena ler. Então, vou fazer a leitura para vocês. Ele é todo em versos. E aí, como eu fiz na aula presencial, eu mostrei a capa e perguntei assim: será que essa capa é de um lugar do Brasil? Será que esse desenho aí é passado no Rio de Janeiro, em Recife ou em São Paulo? Acho que não, né? E aí muitos perceberam que na contracapa, atrás do livro, olha só como é que é a contracapa. E esse nome também desse moço, né? Abu Qasim. E mesmo os babuchas, é uma coisa estranha, né? O que será que é babucha? Não? Então, uma menina falou assim: professor, acho que é Dubai. É verdade, parece um pouco Dubai, né? Esses lugares do Oriente, árabes, que aí tem deserto, que tem essas construções com essas cúpulas redondas diferentes, né? Como essa aqui e tal. Então, realmente, não parece ser aqui. E aí tá falando também aqui na capa que é adaptado do conto das Mil e Uma Noites. Então, As Mil e Uma Noites é um livro enorme, tem várias histórias legais lá. Algumas que certamente você conhece, por exemplo, Aladim. Né? Aladim vem das Mil e Uma Noites. E As Babuchas de Abu Qasim é das Mil e Uma Noites também. Aquele Alibaba e os 40 Ladrões também é bem conhecido. Tá lá também nas Mil e Uma Noites, tá? Então, tem várias histórias, na verdade, que vem desse livrão que é, né, As Mil e Uma Noites. Então vamos conhecer o livro, né? Eu vou mostrando para vocês as imagens. De repente, vou ver se eu coloco uma parte do livro aí para vocês verem também. As Babuchas de Abu Qasim. Esse livro tem uma coisa legal, sabe? Ele tem um glossário no final. Vou deixar para vocês o glossário, pelo menos para vocês verem. Isso aqui é um glossário. Deu para ver aí? Um glossário é como se fosse um vocabulário, um dicionarinho, né? Mas de palavras que aparecem no livro. Então, algumas palavras são diferentes, como a gente já conversou. Ele é um livro que vem de um texto árabe antigo. Então, às vezes aparecem, por exemplo, palavras como Alá, pouca gente sabe, ou a maioria das pessoas sabe, né? Mas algumas pessoas não sabem que Alá é o Deus para quem acredita no Alcorão. Para os muçulmanos, o nome de Deus é Alá. E, por exemplo, Califa. Califa é como se fosse um chefão do lugar lá, né? Um soberano, um rei, né? O Califa. E babuchas, né? Babuchas. Babuchas são pantufas, chinelas de origem oriental. Deixa eu pegar aqui o desenho para vocês verem aquilo. Quando começa, tem uma dedicatória aqui, aparece já as pantufinhas, que são as babuchas. Então, vou fazer a leitura aqui, espero que vocês curtam. Ele tá vendo, vocês estão vendo que é tudo em verso, né? São sempre versos. E os versos são assim, os versos pares é que rimam. Então, o segundo verso rima com o quarto verso, que rima com o sexto verso. Feito dessa maneira, as rimas do livro inteirinho. Difícil fazer isso, viu, gente? Difícil mesmo. Eu vou contar uma história para velhos e meninos, que chegou ao nosso tempo através dos peregrinos, dos guerreiros do Islã, pastores e beduínos. O cenário deste conto é a velha Bagdá, a portentosa cidade dos seguidores de Alá, que o poeta em seu verso para sempre celebrará. Em Bagdá residia o Sovina Abu Qasim, o mercador poderoso mais rico que Pedro Cem. Em toda a vida jamais deu uma esmola a alguém. Nas ruas por onde andava, sempre escutava pilhéria. Pilhéria é uma piada, né? Pilhéria, pois as suas vestes eram retrato da miséria, mas encarava os gracejos com expressão sempre séria. Então, Sovina
avarento, que você sabe o que é? Sovina ou avarento? É o mesmo que pão duro, mão de vaca. Agora sabe? Ainda não? Então, o mão de vaca, né? Ou o pão duro, ou o avarento, ou como falou aqui, sovina, é aquele cara que tem dinheiro, mas não gasta, só deixa guardado o dinheiro, sabe? Então o cara tem grana, é rico, mas anda com umas roupas tudo rasgadas, sabe? Um tênis todo furado, um chinelo todo rasgado. Então é o caso desse Abu Salem, que ele usa as babuchas dele, né? As pantufinhas, todas sujas, estragadas, furadas, todo mundo ri dele, né? Não é que ele não tem dinheiro, ele tem, mas ele não quer gastar. Então vamos lá, só quer deixar guardadinho o dinheiro dele. As babuchas que calçava estavam tão remendadas que por onde ele passasse escutava as caçoadas, mas cerrava os seus ouvidos a todas as gargalhadas. Babucha é uma chinela de origem oriental, até Camões a descreve em sua obra colossal, mas nesse conto fantástico ela é o emblema do mal. Voltemos, pois, a falar no famoso personagem, rico entre os potentados com sua soberba imagem, sem perceber que o tesouro não passa de uma miragem. Abu Qasim, certo dia, viu entrar um mercador em sua loja implorando que lhe fizesse o favor de comprar-lhe uns objetos por diminuto valor. Então tá lá, né? Tá vendendo alguma coisa e vai vender muito baratinho pro Abu Qasim. O homem quase falido pôde vender, afinal, ao mercador avarento muitos frascos de cristal, por um preço muito baixo, aquém do valor real. Então vendeu vidrinhos, né? Vidrinhos de cristal. E alguns dias depois, Abu Qasim encontrou o vendedor de perfumes de quem o estoque comprou, por um preço tão ridículo que o avarento vibrou. Eram essências de rosas em enorme quantidade, que o mercador arruinado vendeu por necessidade, ao maior dos avarentos daquela grande cidade. Abu Qasim, radiante, disse: Vou comemorar, convidar alguns amigos e lhes pagar um jantar. Mas depois, pensando, disse: dinheiro é para se poupar. Então, para que você acha que ele comprou perfume e frasquinhos separados, bem baratinhos? Isso, vai pegar o perfume, colocar nos frasquinhos e vender mais caro, né? Vai ganhar dinheirinho aí o nosso amigo Abu Qasim. E ó a cara desse moço, tá bravo com ele. Felicidade para mim é ver dinheiro guardado. Quanto mais dinheiro ajunto, mais fico realizado. Quem não pensa como eu será sempre um fracassado. Assim foi aos banhos públicos, onde nada pagaria, calçando as velhas babuchas de que se envergonharia o maior dos miseráveis que em Bagdá vivia. Na antessala dos banhos, quando já estava despido, ao descalçar as monstrengas, encontrou um conhecido que lhe pregou um sermão como nunca tinha ouvido. Que vergonha, Abu Qasim, você sendo potentado, andar miseravelmente com esses traços calçados que envergonhariam até o mendigo mais chagado. Porque lá em alguns lugares fora do Brasil tem uma coisa que é um banho público. Você vai num lugar que tem tipo um piscinão, as pessoas tomam banho publicamente, lá juntos, né? Homens separados de mulheres. Mas você, né, a pessoa vai lá nesse banho, toma um banho num lugar lá público, né? Isso que o Abu Qasim fez, deixou as sandalinhas dele na beira da piscina e o cara foi lá e falou: mas que é isso aqui? Que chinelo feio, que pantufinha ou que babuchas mais horrorosas. Você devia saber que nada na vida temos, aliás, nós temos sim aquilo que oferecemos, pois conosco não levamos dinheiro quando morremos. Abu Qasim retrucou: não são tão velhas assim. Estão só um pouco gastas, mas muito servem para mim, ainda vai levar um tempo para nelas eu dar fim. Assim, entrou para o banho, fora as babuchas deixou. Terminando ao vestiário, sem mais delongas rumou, mas para sua tristeza, as babuchas não achou, não estava lá as babuchas dele. Avistou outras babuchas, quase novas no lugar, pensou ele: meu amigo a mim quer presentear com essas babuchas novas, para das velhas me livrar. Então ele achou, né, olha lá, umas babuchinhas novas, achou que eram dele para presente. Não pensou nem duas vezes, calçou-as e foi andando. Mal a saber o avarento que saiu dali levando as babuchas do juiz. E a coisa foi complicando, pois o juiz, que também costumava frequentar aquele lugar, deixou no vestiário ao entrar as suas babuchas novas, sem o pior esperar. Quando saiu e encontrou em lugar de seus calçados uns trastes velhos, horrendos, fedorentos e remendados, nojentos, repugnantes, pelos anos condenados. O juiz, indignado, perguntou a todos: quem é o dono desses monstrengos? Disseram: Abu Qasim, pois quer este cabra preso,
por agir com tal desdém. Assim mandou o Meirinho a casa do desgraçado ao tribunal da cidade. A casa do desgraçado. Ao tribunal da cidade, Abucassem foi levado. O juiz lhe perguntou por que o havia roubado. Abucassem, nesta hora, perdeu toda a confiança, porque por mais que explicasse, só aumentava a lambança. Foi liberado depois de pagar gorda fiança. O juiz lhe disse: Abu, vá descansar os seus ossos e não roube mais ninguém para não sentir remorso. Aproveite e leve junto esses seus malditos troços. E lá foi Abu com as suas pantufinhas na mão. Com as babuchas na mão, ele de raiva tremia, jogou-as no rio Tigre, que ali bem perto corria, pensando que dos problemas para sempre se livraria. No outro dia resolveu os seus perfumes guardar nos frasquinhos de cristal para com eles lucrar. Espalhou-os sobre a mesa e começou a trabalhar, guardando os perfuminhos no vidro. Mas, olha isso aqui. Nesse instante, uns pescadores do Tigre a rede lançaram. Pensaram vir um peixão, quando a rede eles içaram. Nas duas velhas babuchas enlameadas pescaram. As taxinhas das babuchas, toda a rede esburacaram. Os pescadores zangados, os traces arremessaram para a casa de Abucassem. As babuchas retornaram. Quando o pão duro pensava em ganhar muito dinheiro, caíram 2 objetos de modo muito certeiro. Onde estavam os tais perfumes, não ficou um frasco inteiro. Toda essa essência se espalhou pela mesa do avarento. Ele gritou: maldição, desse jeito eu não aguento. Não vão dar mais prejuízos a partir deste momento. No quintal da sua casa, foi os traces enterrar. Mas um vizinho invejoso que estava ali a espiar resolveu ir ao califa Abucassem delatar. Disse o vizinho: ó califa, acho muito desaforo Abucassem encontrar em seu quintal um tesouro, a esconder do senhor o dono real do ouro. Porque aí ele foi enterrar as babuchas, para se livrar delas. E o cara acha que o vizinho está enterrando um tesouro. Na verdade, ele está querendo esconder essas pantufas horrendas, jogar fora elas, A todo o tesouro encontrado ao califa pertencia. Quem escondesse tal fato já entrava logo em fria. E o mercador foi chamado para pagar o que devia. Então o califa ficou sabendo que tem um tesouro lá. Ele ficou muito bravo, A cara do califa aqui, No palácio, Abucassem ao califa se explicou. Quem enterrava as babuchas diversas vezes falou. Só gargalhadas e escárnio da corte o pobre arrancou. Quanto mais ele falava, mais culpado parecia. Só foi liberado quando afirmou que pagaria o valor do tal tesouro, que nem sequer existia. Amaldiçoou aquelas babuchas abomináveis. Sem entender como um par de calçados miseráveis o metia em confusões as mais inacreditáveis. Então, pegou um cavalo, sem mais demora, montou para longe da cidade, várias horas cavalgou. Viu um tanque muito grande, nele as babuchas jogou. Ao vê-la submergindo, respirou aliviado, porém do seu grande karma não se havia libertado, porque quando o diabo vem, a ninguém mandar recado. Então achava que estava se livrando das babuchas jogando num poço. E agora, olha o tamanho dos caras que ele está arrumando confusão. Pois aquele tanque era, para sua infelicidade, o reservatório d'água que abastecia a cidade. Abucassem novamente meteu-se em dificuldade. Começou a faltar água e o califa soberano ordenou aos guardas que seguissem a todo pano. Lá chegando descobriram o que obstruía o cano. Para fazer a vistoria, um dos guardas mergulhou. Um par de babuchas velhas, vedando o cano, encontrou. De certo um redemoinho, para lá as arrastou. Com 1000 demônios, bradou o guarda encolerizado. Essas babuchas pertencem ao mercador afamado. E contou ao soberano o que havia encontrado. O califa, quando soube, nem pensou em compaixão. E Abucassem, acusado de causar poluição, ao reservatório foi trancado numa prisão. Parecia não ter fim o seu rosário de dores, pois para ser de novo solto, teve de pagar horrores, uma multa bem maior que as 2 anteriores. E o coletor de impostos, ao pobre Abu, ainda disse: faça o favor de levar com você essa imundície, e entregou-lhe as babuchas para que ele as consumisse. Então, some com essas babuchas daqui.
Quando Abucacém chegou em casa, pôs-se a pensar no meio com que pudesse da maldição se livrar. Vi que a única saída era as babuchas queimar. Imaginando voltar à boa vida do início, pensou, queimando esses trastes, põe o fim ao meu suplício, e das malditas babuchas não sobrará nada nem resquício. E como estivessem úmidas, ele as pôs para secar na beirada da varanda, sem jamais imaginar os problemas que as babuchas ainda iriam lhe causar. Como é que uma babucha numa varanda pode dar problema, hein, gente? O cachorro do vizinho, pelo diabo empurrado, admirou-se de ver aquele traste engraçado e abocanhou, brincando, um par do velho calçado. Mas de tanto sacudir a babucha se soltou, voou até certa altura, nos ares rodopiou, quando tornou a cair, numa mulher acertou. A mulher que passava aquela hora no porto recebeu grande pancada que caiu olhando torto. E sobrou para Abucacém mais um grande desconforto. Então cai na cabeça da mulher, imagina como ela ficou brava de uma chinela nojenta cai na cabeça dela. Seu marido foi correndo para exigir do juiz que o dono da tal babucha, o avarento infeliz, lhe pagasse a maior multa da história do país. Abucacém, transtornado com esse golpe fatal, teve que comparecer novamente ao tribunal, levando os 2 objetos que causaram tanto mal. Depois de pagar a multa ao quebrado avarento, disse ao juiz, meu senhor, só peço neste momento que olhe para as causadoras deste meu padecimento. E levando as babuchas, disse, a vida é um perigo, os que só juntam riquezas não possuem um só amigo, porque nada do que juntam levarão para o jazigo. Por anos eu recusei estas babuchas trocar e pus tantos remendos que nem consigo os contar, sem prever os dissabores que iriam provocar. Os remendos representam a minha condenação. Os demônios da avareza em cada um deles estão, tecendo os fios macabros da dor e da maldição. Agora, neste momento, peço-lhe por caridade que ninguém venha imputar-me mais responsabilidade, pois hoje estou reduzido quase à mendicidade. Está quase virando mendigo, de tanta multa que ele pagou, né? Ouvindo aquilo, o juiz deu estrondosa risada e disse, Abucacém, sua conta está quitada, doravante não será mais indiciado em nada. Os demais membros da corte riram muito do avarento. Por graça e obra de Alá, acabou o seu sofrimento, pois os fios do infortúnio romperam-se no momento. Abucacém aprendeu a valiosa lição que sempre haverá um preço a pagar pela ambição que enreda a vida dos homens, levando-as à perdição. A partir daquele dia, o mercador foi feliz, foi morar noutra cidade onde se tornou juiz. Viu os netos e seus netos, assim a história diz. Há quem ache que na vida a riqueza é o que importa. Um aprendizado duro, rejeita, rechaça e corta. Essa vã mentalidade levada por crença torta, isso aprenda para que o céu não lhe feche a porta. Então terminamos essa leitura. Até a próxima. Então espero que tenha gostado, né? Essa leitura foi um pouquinho maior que normalmente a gente tem, mas acho que é um livro legal, né? Então quando você puder escolher, você vai poder escolher esse aqui também, para poder fazer parte da sua biblioteca aí na sua casa, tá joia? Um abração, vê aí na aula, no Google Sala de Aula se tem que fazer alguma coisinha, eu acho que eu vou deixar uma pequena atividade para vocês fazerem, tá bom? Grande abraço, até mais, a gente se vê.